yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e o suspense acabou. Azul, a última carta Overframe, foi finalmente anunciada pela Konami. E meus amigos, estou aqui para poder finalmente concluir com vocês essa saga, né, das novas cartas Overframe, que são as cartas em raridade Full Art que a Konami tá lançando para os protagonistas dos animes e os rivais desses protagonistas do anime. A primeira versão, ela é dividida em duas partes, né? Para os protagonistas e para os rivais. Para os protagonistas já foi lançado, e nesse vídeo eu comento um pouco sobre, onde eles lançaram, por exemplo, a nova raridade, né? A Grandmaster Hair, onde as cartas numeradas custam uma grana inacreditável. Onde no lançamento a carta da Maga Negra, que era a mais cara, né? Tava custando 1 milhão de ienes e hoje em dia já passa de 5 milhões de ienes. É um bagulho sinistro. Mas tava faltando a box dos rivais. O último suporte era o do Blue Eyes. Pois é, o que esperar para esse suporte de Blue Eyes? Eu fiz um vídeo ontem à noite, que você pode me acompanhar aqui em cima, conversando com um crowzão, sobre que carta que dava pra gente esperar aí, qual suporte que o Blue Eyes precisa, qual a expectativa sobre o que a Konami vai fazer, e se tinha algum padrão a ser seguido. E hoje, quando a carta lançou, eu me culpo por não ter identificado esse padrão, porque na verdade ele era óbvio. Então eu quero comentar um pouco com vocês sobre a última carta Overframe anunciada, que é para o deck de Blue Eyes. Vamos acompanhar porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui está a última carta revelada para o arquétipo de Blue Eyes. Essa é a arte dele. Eu não achei muito legal, mas enfim, é uma carta que é uma spell, diferente do que a gente vinha conjecturando, né? Imaginei que poderia ser um monstro, um ritual pra te ajudar a fazer magia de maneira melhor. Eu já comento sobre alguns detalhes sobre isso, ou que talvez pudesse ser alguma carta apelativa, como eles fizeram com a Maga Negra, né? Onde a carta é a cortina, mas na verdade, quando eles fizeram, a cortina tá lá no final, e a Maga Negra tá com a teta assim na frente. Enfim, no final das contas, essa foi a carta anunciada. A flauta! Uma flauta dessa. E isso aqui, quando você para pra pensar, é óbvio. Porque eu comentei no vídeo que eu mostrei ontem pro Crow sobre o padrão encontrado aqui. Que foi o seguinte. Algumas cartas se repetiram. Como que eles lançaram a primeira leva para como eles fizeram a primeira leva dos protagonistas e como eles replicaram isso nos rivais. Então, por exemplo, nos protagonistas, a primeira carta anunciada foi um retrain do personagem que dá nome ao deck, que nesse caso foi um retrainzinho do Mago Negro. Quando veio o primeiro suporte pro Blue Eyes, foi literalmente a mesma coisa, um retrain para o boneco que dá nome ao deck, pro Blue Eyes. Se você desce para os demais bonecos, né, para os demais arquétipos, a primeira carta para o Hero foi um retrain de uma fusão forte que o Hero tem. Para o rival dele, foi o retrain da fusão mais forte que o rival dele tinha, que no caso era o Cyber Dragon. Tá entendendo o paralelo que eu tô traçando aqui? O primeiro aqui foi um síncro. Tudo bem que nessa perspectiva, tendo em vista que o primeiro que eles soltaram foi um Stardust Dragon, quando você vai lá pro rival, a primeira carta deveria ser alguma espécie de Red Dragon Arcfiend. Aqui eles fizeram um Crimson Dragon, então não sei se dá pra identificar muito bem um padrão. Mas por aí você vai, mano. O primeiro boneco aqui foi o Utopia, o primeiro boneco aqui foi esse cara, então, E aí, qual foi a segunda leva? Pra ter um padrão tem que ter um segundo bagulho, né? E a segunda carta que foi anunciada para o Yugi, que é o protagonista do Duel Monsters, foi mais uma spell de main deck, nesse caso um Kuriboh. E na segunda leva de suporte para os rivais, eles soltaram um outro boneco de main deck também. Então, tem aqui um espelho feito, tá? Não importa a arte, não importa o boneco lançado. O que importa é, a primeira carta foi um monte de main deck, sendo o retrain da carta que dá nome ao deck. E a segunda carta lançada para o protagonista foi mais um boneco de main deck, enquanto aqui foi a mesma coisa. E se você vai para a terceira carta, porque a dos protagonistas já lançou, foi uma spell. Mas não foi qualquer spell. Se a gente vai aqui, deixa eu ver, Curtain. Não foi qualquer spell. Foi uma spell muito específica. Só o fato de ser uma spell aqui já colocou um pouquinho no fundo da minha cabeça, tanto que eu comentei no vídeo de ontem, né, que talvez essa carta seja uma spell. Vai ser meio merda se for, mas isso aqui tem um padrão. Então, como eles fizeram o mesmo tipo de carta nas duas primeiras levas, na última, como a última leva do Mago Negro foi uma spell, eu imaginava que também seria uma spell para o Blue Eyes, mas não é qualquer spell.
eu vou convidar vocês para dar uma olhada. Essa carta aqui é a Dark Magical Curtain, né? Que é a nova carta lançada para o Mago Negro. Eu tenho esse vídeo aqui em cima comentando inteiramente sobre essa carta. E tem aplicações fora, no deck de Yumi, por exemplo, e tal. Mas ela é um retrain dessa carta aqui, né? Se eu pesquisar por Curtain, a gente vai dar uma olhada que é um retrain dessa carta. Que inclusive, essa carta, ó, tá aqui a cortina. Aqui a cortina lá na carta, lá no cantinho, mas o foco é na peituda, né? Mas enfim, é uma carta que lá no anime não, né? É uma carta que no jogo você vai pagar metade da vida, faz summon de um Mago Negro do deck, só que você não pode fazer outro summon no turno que ativa essa carta, beleza. Então essa foi a carta que eles escolheram pra fazer o retrain e dar uma última carta overframe para o protagonista, que é o Yugi, beleza. No anime, a gente tem essa carta aqui, olha só. Essa carta, ela diz que... deixa eu só trocar aqui o layout pra gente ver melhor. Essa carta no anime, o efeito dela é o seguinte, ó. Paga metade da vida, faz summon de um Mago Negro deck. Beleza, ele tá dizendo que tem esse efeito aqui, mas se você assistiu aquele duelo em que o Yugi duela contra um cara que tem um Mago Negro diferente, né, o Mago Negro Vermelho, o Arcana, a gente vê que o efeito é esse aqui de baixo, ó. O efeito é que ambos os jogadores podem pagar metade da vida pra fazer summon, não é nem de Spellcast, né, ele fala que é de um Magician. De um Magician Spellcaster da mão o deck. E é por isso que no anime, não é roubo, né, é o efeito da carta no anime. O efeito da carta no anime é que ambos podem fazer isso. E isso era uma dinâmica que eu acho que se replicava sim, tá? Tanto que tem aquela dinâmica de Field Spell, que antes você ativava Field Spell, e pelo fato da dinâmica de Field Spell, que quando eu ativo a minha, destrua o teu Field Spell automaticamente, isso fazia com que tivesse aquela questão de que o meu Field Spell ele pode afetar todos os jogadores, né? Tanto que existe aquela Field Spell de Tribute Summon, que você pode criar token pra fazer tributo pagando 1000, eu acho que é uma parada dessa. E ela serve por 2 jogadores até hoje. Então, eu acho que essas dinâmicas, elas eram, pelo menos aplicando pro anime, elas tinham essa visão no Kaba que fez o anime, né, no Kazuki lá. Então, para o anime, você tinha essa parada. E a carta que veio como retrain, que é a carta da Maga Negra, ela tem um efeito que leva isso em consideração. Porque essa carta, ela diz que cada jogador pode fazer summon de um Mago de Trevas da mão o deck. Só que se você invocou especificamente o Mago Negro ou a Maga Negra, você vai poder adicionar uma spell do deck que mencione o Mago Negro ou a Maga Negra, e o boneco não ativa efeito, tá? Então, eles pegaram uma parada dessa. Olhando pra essa carta, pra cortina, e olhando pra essa carta que tem um contexto em que foi uma carta que, na ativação dela, tornou-se uma surpresa na jogabilidade do duelo ali. Tornou-se uma surpresa de que o outro jogador também poderia se aproveitar dela, em que outro momento do jogo, no anime, isso aconteceu também e que a galera entende como roubo. Foi na flauta de invocar dragão. Porque o efeito da flauta de invocar dragão é que se você controla o Lord of D, né, que é aquele boneco, aquele mago, ambos os jogadores podem Special Summon até 2 dragões da mão. E se você assistiu no anime o duelo do Kaiba contra o Yugi na Batalha das Cidades, tem aquele momento que parece um roubo, em que do nada o Kaiba ativa essa carta, invoca os Blue Eyes da mão e o Yugi, coincidentemente, pode botar um Red Eyes no campo, porque é o efeito da Spell. Que ambos os jogadores podem fazer isso. Tem algumas questões, cara, que fogem quando você assiste o anime dublado. Quando você assiste o anime legendado, é mais próximo do que acontece de verdade. Então, se você assistiu aquele duelo, você deve ter visto várias vezes o Yugi ativando spells normais como sendo spells quicks, como sendo armadilhas. E é um roubo, né? Pô, meu Deus, o Yugi rouba toda vez. Eu acho que dá pra fazer um vídeo só sobre esse tipo de coisa, tá? Mas, na verdade, não. Se você assiste o anime dublado, não aparece o movimento que o Kaiba faz na primeira jogada. Ele ativa uma mágica contínua e o efeito dessa mágica é nada a ver, que ambos os jogadores podem adicionar uma mágica do deck deles pra mão. Então o Kaiba quer buscar uma mágica específica, mas a mágica dele, a spell dele, é uma spell contínua, e ambos os jogadores podem buscar uma spell do deck pra mão. É algo assim. Mas além disso, ela diz que as mágicas normais podem ser ativadas como mágicas quicks. Por isso que o Yugi seta um Pot of Greed, quando o obelisco bate no Slifer, ele ativa o Pot of Greed pra comprar 2 e aumentar o ataque do Slifer pro Slifer ganhar. Então, são tipo de coisas que acontecem no anime, mas que você só percebe se for legendado, não é roubo do Yugi. Aqui é parecido, esse é o efeito da mágica no anime, tá? Então, essa é claramente a mágica que, se você bota lado a lado, ela é a contraparte dessa mágica aqui, porque atende exatamente o mesmo enredo. Se você olha
você tenta encontrar padrão. Se você tenta encontrar, você consegue. E é daí que sai a nova carta, que é exatamente essa flauta, que tem o mesmo contexto e tem um efeito bem parecido, inclusive, com a cortina, né? Porque o efeito é que se o mago tá no campo, você vai poder fazer sumo, assim, mais ou menos, né? Porque lá diz que os dois jogadores podem fazer e aqui não pode. Talvez eu esteja viajando, mas enfim. Você pode fazer sumo de um dragão de nível 5 ou maior do teu deck, e se o oponente controla 2 ou mais monstros, você pode fazer um sumo de um segundo monstro com o mesmo nome. Teoricamente, era pra você poder invocar um outro Blue Eyes, né? Só que aí você não pode fazer Special Summon pelo resto do turno, exceto de dragões ou magos. Além disso, durante a sua Main Phase 2, se essa carta tá no teu cemitério porque ela foi mandada pra lá nesse turno, você pode bani-la e comprar uma carta. Então, essa primeira parte foi só pra falar sobre a questão de que dava pra gente imaginar que podia sim ser uma flauta, né, de invocar dragão, porque eu acho que o contexto se encaixa perfeitamente quando você olha pras cartas dos heróis. E agora, para as cartas dos rivais, eu acho que essa carta se encaixa perfeitamente aí. Dava pra ter leitura disso sim. Agora, sobre a carta em si. Se você controla um mago, e aí no deck de Blue Eyes, beleza, temos os magos, né? A Maiden e o Sage, ou o Velho, se você quiser usar. Você vai poder ativar ela e invocar o nível 5 ao maior dragão do deck. Se o oponente controla 2 ou mais monstros, você pode invocar um boneco a mais com o mesmo nome. Então, se eu tô invocando um Blue Eyes, eu posso trazer outro Blue Eyes. Bah, mas aí já tem uma carta que tem exatamente esse efeito. Tem, que é a Hor, né? A Hor, eu não lembro qual que é o nome dela. É Hor. Se eu pesquisar por Hor aqui, será que aparece fácil? Aqui, ó. Então, é a mesma coisa dessa carta, ó. Hor of the Blue-Eyed Dragons. Ela não tem Blue Eyes no nome, tá? E aí você faz summon em posição de defesa do deck de um monstro Blue Eyes do teu deck cemitério ou banimento. Só que se você não controlar o Blue Eyes amarelo, mas se você já controlar o Blue Eyes amarelo, você vai poder fazer summon de um Blue... Na verdade, você faz summon de um Blue Eyes monstro do deck. Mas se você não controla o Blue Eyes amarelo, você é obrigado a trazer o Blue Eyes amarelo. Se você controla o Blue Eyes amarelo, você traz qualquer outro Blue Eyes. Por isso que nego traz o Jato, por exemplo. É parecido com o Elvish, né? O Sanguine. Se você não controla o Golden Lord, você tem que trazer o Lord. Mas se você controla o Lord, você traz qualquer zumbi. Aqui você tem que trazer o monstro Blue Eyes amarelo. Mas se você já controla o amarelo, você pode trazer o monstro Blue Eyes. É a mesma coisa, na prática. E aí a carta tentando trazer lógica e sentido para o deck de Blue Eyes, ela diz que você vai poder trazer um boneco do deck. E aí você dá essa carta e traz a mesma carta que o Hor ia trazer. Geralmente, tô jogando de Blue Eyes, é a mesma coisa, né? Só que se o oponente controla 2 ou mais monstros, eu posso trazer um outro Blue Eyes. Oh my god! Então eu tô fazendo parecido com a flauta de invocar dragão do anime, em que eu posso invocar 2 dragões da minha mão. Aqui eu vou poder trazer 2 do deck, desde que sejam 2 com o mesmo nome, e o deck é Blue Eyes, e eu tenho que ter os Blue Eyes, eu quero ter um monte de Blue Eyes no campo, que era isso que o Kaiba fazia no anime, colocava um monte de Blue Eyes no campo, e isso denotava poder por parte dele. E é isso. Porra. Mas durante a Main Phase 2, e aí até você pode até pensar, não, mas beleza, aqui eu tenho a possibilidade de invocar um Blue Eyes a mais, e ainda posso comprar uma carta. Mais ou menos, porque ela disse que é durante a Main Phase 2. Se você tá indo primeiro, você não tem Main Phase 2. Só tem Main Phase 1 e vai pra End Phase direto, não passa por batalha por nada. Você vai pra End Phase direto. Então, se você ativar essa carta no T0, você não pode dar o efeito de comprar carta. E, se ela tá no cemitério, eu ativo ela no T0, ela vai pro cemitério, aí volta pra mim, eu compro uma carta. Eu não posso comprar com ela, porque é só durante a Main Phase 2 se essa carta tá no cemitério, porque ela foi mandada nesse turno. Então, se lá no meu T0 eu ativer essa carta, eu não tenho o Main 2, então eu passo pro oponente, ela tá no cemitério, volta pra mim, eu não posso dar o efeito dela no cemitério, porque ela foi enviada pro cemitério no turno anterior. Eu tenho que ativar outra pra ela ir pro cemitério, e aí na Main 2 eu compro uma carta. Ou então se eu tiver indo segundo, aí faz mais sentido que eu ativo ela, trago 2 Blue Eyes amarelos do meu deck, e aí no cemitério, na Main 2, eu posso banir ela e comprar uma carta, e aí ela aparece melhor do que a Hor Blue Eyes. Então, menos mal, vai. É uma carta que, mas o Hor faz a mesma coisa. Mas ela tem algumas vantagens a mais. Eu posso comprar uma carta a mais. Mas o Hor pode se banir pra fundir. Mas o Contact Fusion é muito mais eficiente que a gente tem no deck. Então, beleza, uma carta um pouquinho melhor do que o Hor, mas já precisava disso? Não necessariamente, mas aí é que entra a parada. O Hor é buscável. O Hor é buscável, porque, Konami, cadê o nome do Blue Eyes White Dragon no texto, Konami? O Josh perguntando pro Drake, cadê a porta? Cadê o nome do Blue Eyes White Dragon? Mas tem um Blue Eyes aqui na carta, no desenho. Então é claro que ele é buscável no deck de Blue Eyes. Não é buscável no deck de Blue Eyes. É isso. Então, essa carta, além de... Se você forçar, dá pra dizer que é um Hor melhorzinho, não vai me atrapalhar. Mas quando você para e pensa que ela não é buscável, por que eu vou usar essa carta? Basicamente, você não busca ela em momento algum.
O True Light só pega a carta que lista o Blue Eyes no texto. O Wish só pega a carta que lista o Blue Eyes no texto. Afinal de contas, é uma carta do arquétipo de Blue Eyes, né? Então faz total sentido essa amarração. E a amarração que eles fazem é pelo nome do Blue Eyes amarelo, assim como no deck de Mago Negro, e não por Blue Eyes no nome. Essa carta não lista o Blue Eyes em momento algum, apesar de ter o Blue Eyes aqui na carta, ser uma carta lançada em uma coleção que diz dar suporte direto para os decks dos rivais. Essa carta não é buscável e nem é melhor do que as cartas que já são usadas lá no deck. Essa carta é horrível. Ela é horrível, horrível, tá? Ela é muito ruim, muito frustrante. Porém, tem um ponto em que faz ela talvez ser melhor do que as demais. Tudo bem que já tem uma carta no jogo avançado que faz esse mesmo papel, mas vocês já vão entender. Porque o fato dela te deixar trazer qualquer dragão de nível 5 ou maior, isso pode fazer com que ela seja interessante. Assim como eu comentei, já comentei outras vezes, né? Essa coleção, ela tá... Eu acho que não precisava disso, porque o fato de serem cartas overframes, cartas que não existem, é a primeira vez que tá vindo, e pra boneco de anime, a Konami não precisava apelar, não precisava ser custom card, e nem precisava ser custom card que pode escapar e ser usado em outros decks, como a Spell do Mago Negro. A Spell do Mago Negro você pode usar ela em outros decks, você pode ativar isso e invocar a Bruxa da Floresta Negra. Daí você linka a Bruxa da Floresta Negra e ela busca qualquer boneco do teu deck, desde que tenha defesa baixa. É assim que você joga, faz o combo de Yumi, por exemplo, que você pode fazer a Celine, você baixa o copo da mão e você joga. Então é desnecessário. Já iria vender, só sendo para a carta do protagonista e uma raridade que não existe até então, cara. A carta Overframe não existe. Já é suficiente. Não precisava, primeiro, ser necessariamente custom card roubada e ser custom card feita para poder ser usada em outros decks. Essa carta, claramente, ela tem um foco de ser uma carta semelhante a como eles fizeram no Link Vrain Spec, que o conceito era o mesmo. O Link Vrain Spec lançou um link, e aí é mais fácil eu fazer um link genérico, escolhendo um bastião, algum deck pra ter o nome, pra botar o nome no link. Mas não necessariamente essa carta vai ser boa apenas nesse link. Ela tem que ser boa em vários decks diferentes, porque é melhor eu fazer um link que pegue todo um grupo de arquétipos do que eu fazer um link pra cada arquétipo. Como que a gente vai fazer um link para cada arquétipo de pêndulo na época no Link Vrain Spec? Não precisa. Lança um link para pêndulo, que era o Electromite, que por acaso tinha Metal Foes no nome. Mas o objetivo dele era ser usado em vários decks diferentes. E vários links do Link Vrain Spec vieram com essa temática, tá? Só tinha o nome do boneco, mas o objetivo era ser usado tanto nesse deck, mas em vários outros daquele mesmo tipo. Aqui parece algo parecido. Se tiver algum deck que... Tudo bem que ele diz que você precisa controlar um mago no campo, isso é esquisito. Mas se tiver algum deck que usa mago, você vai poder usar essa carta pra fazer... Você tem dois cenários que você pode usar esse boneco. Primeiro, se o teu deck tem mago e também você usa dragão no deck, como o Blue Eyes faz. Nesse sentido, perfeito. Pode ser um mago negro, que eu posso ter essa carta e eu posso trazer o Timaios do deck. Porque tem o Timaios de main deck, né? Então, se eu controlo o mago negro no meu campo, ou qualquer boneco do mago negro, eu posso ativar essa spell e eu posso trazer o Timaios, que é esse monstro aqui, ó. E aí ele entra e ele faz fusão. Dá pra ser. Pode ser. Funciona. Se tiver algum deck por aí que use mago e que você tenha dragão de nível alto que você invoque do deck, beleza, um big deal. E aí tem o plus de você poder comprar spell em algum momento. Mas o grande motivo pelo qual essa carta pode ser genérica é que, além de ter essa possibilidade, você vai poder trazer alguns bonecos desagradáveis. Tudo bem, o Seal já faz esse papel, mas alguns bonecos desagradáveis que automaticamente todo mundo olha e vê são os Amorphages, tá? Pra quem não lembra dos Amorphages, são esses bonecos aqui. O Amorphage Sloth, que é um boneco que ele tem um efeito no campo, ele é pêndulo, mas o efeito dele no campo é que nenhum jogador pode Special Summon monstro do extra deck, exceto a Amorphage. E aí também tem o Goliath, que é esse boneco aqui, que ele diz que nenhum jogador pode Special Summon do extra deck, exceto a Amorphage. Ele tem o mesmo efeito. Pois é, você pode trazer algum desses bonecos aqui. O Seal faz a mesma coisa, o Seal pode trazer não só esses bonecos, mas o Seal pode trazer Albaz Preto no turno do oponente para fazer fusão, o Seal pode trazer o Cockmero Drago, que nega efeito que não pode invocar Light Dark, pode ser também, só que o seu traz com ataque e defesa zerado, né? Então tem essa questão aí. Essa carta não traz. Então, você pode ativar aquela carta sem precisar dela pra jogar. Se ativar ela, ele traz o boneco Floodgate do deck. Mesmo em turnos que você talvez não tenha feito o Seal. É uma possibilidade. Dá pra você fazer isso aí. Só que tem que ter um mago no campo. E aí, eu jogando de Blue Eyes. Quando que eu vou ter um mago no campo? Antes de sincrar. E depois de sincrar? Eu não tenho mago no campo. Então eu não posso mais ativar aquela carta. Ou seja,
até pra isso aqui, de você ativar e trazer um boneco Floodgate do deck, onde tá o meu mago? O meu mago tem que ser sincrado. O mago, que é o Sage e a Maiden, eles têm que ir pro cemitério pra eu poder sincrar. E como que eu vou ativar então a minha spell pra invocar um dragão do deck se eu não tenho mais mago no campo? Sendo que a minha endboard de Blue Eyes só tem dragões. Se é a última coisa que eu vou fazer, eu teria que fazer a minha mesa, ativar a spell e trazer uma Floodgate. E agora, como é que eu faço? É muito esquisito. Essa carta é muito esquisita. E lá no vídeo que eu fiz ontem eu até comentei sobre algumas paradas muito maneiras que eles podiam tentar fazer e que seria realmente do caralho se eles fizessem. Era algo como... Eu até fiz aqui um ritualzinho, né, cara? Um ritualzinho aqui que eu criei e eu acho que seria muito bom se fosse um ritual. O ritual que eles iam fazer poderia ser semelhante ao Illusion, né? O Illusion of Chaos. Eu vi um maluco jogando no Gênesis, eu acho. Não, foi no avançado mesmo. Em que ele usava o Illusion. Aí você usa o Illusion, pega o Mage Souls. O Mage Souls pode jogar o campo de Blue Eyes fora pra comprar uma carta. Ele é material pro linkzinho, enfim. E o Illusion fica no cemitério. Por quê? Porque o Illusion tem caos no nome. Então ele é food pro magia, né? Que é essa fusão grandona de Blue Eyes aqui. Porque ela pede um Blue Eyes de Ultimate Dragon, ou 3 Blue Eyes, e mais um Caos ou Blackluster Ritual Monstro. Então se eles fazem um hitrainzinho de Caos Max, onde nesse hitrain de Chaos Max ele é semelhante ao Illusion of Chaos, o que o Illusion of Chaos faz? Você pode revelar ele da mão e adicione um Mago Negro ou um não-ritual monstro do deck pra tua mão, que mencione o Mago Negro, né? Adicione um Mago Negro ou um não-ritual monstro do deck pra tua mão, que mencione o Mago Negro. E aí você coloca essa carta na tua mão, no topo do deck, por exemplo. E aí podia ser algo muito parecido, só que você ia dar o efeito desse Chaos Max na mão, por exemplo, e aí ele ia ter que se descartar, ele não ia voltar pro deck, porque não tem Mage Souls aqui pra jogar ele de volta do deck pro cemitério. O efeito dele seria isso. E eu ainda coloquei que o efeito dele seria que você pode revelar ele da mão, e aí você vai enviar um Blue Eyes monstro do seu deck ou extra deck pro cemitério como custo. Parece um circular, mas não é, porque não tem Blue Eyes monstro pra você jogar do deck pro cemitério que seja bom. Acho que não tem. Mas você pode jogar do extra. Qual do extra que você joga? Você joga o Blue Eyes de Ultimate Dragon. Então esse cara daria efeito na mão, jogaria o Blue Eyes de Ultimate Dragon, daí ele teria um efeito de setar uma Spell Trap que lixe o Blue Eyes no texto do deck e você descarta uma carta. Aí você poderia descartar ele mesmo. Se você faz isso, você tem uma carta nova que buscou o Spell do deck, que te ajuda muito na redundância e setar do deck ao invés de buscar joga em volta de draw. Você pode buscar também, né? Mas você pode setar do deck. E nesse cenário, você já tem no cemitério o caos e também já tem no cemitério a fusão pra virar o magia. E como que você faz isso? Com a Ultimate Fusion, que é a Quick que funde embaralhando material do cemitério. Isso é bom. Além disso, se você pode ter algum efeito no campo, por exemplo, o Illusion aqui, ó, ele tem um efeito que quando no campo, tá? Você não faz ritual dele, mas se você fizer, ele diz que quando o oponente ativa um efeito de monstro, você pode retornar essa carta pra mão pra ser follow-up, né? E se fizer, faz summon de um Mago Negro do cemitério. E aí você pode negar o efeito ativado do oponente. Podia ser algo parecido. Podia ser algo parecido que esse cara tem. Ou então poderia, como o deck de Blue Eyes é muito melhor pensado do que o de Mago Negro, o de Mago Negro fazer isso aqui é um parto. Você não vai fazer nunca. Mas no Blue Eyes dá pra fazer. Porque se esse boneco tem esse efeito de dar efeito na mão, fazer alguma ação e se manter na mão, descartando outra carta, no turno do oponente eu posso fazer ritual dele. Como o meu True Light, ele pode trazer um Blue Eyes pro campo, eu vou ter o Blue Eyes amarelo no campo, daí eu tô a minha Majesty, que ela tem o efeito de matar a carta no cemitério, de matar a carta no campo, mostrando os Blue Eyes amarelo, mas no cemitério ela tem o efeito que você pode banir ela do cemitério e faz um ritual da tua mão por tributar o Blue Eyes White Dragon no campo, o Blue Eyes amarelo. Puta merda, é perfeito, porque aí eu dou efeito desse caba, seto a carta, faço vantagem, deixo ele na mão, descarto outra carta, e aí no meio do turno do oponente, eu vou poder dar o Majesty, bano o Majesty do cemitério, tributo o Blue Eyes do campo, invoco esse caboclo aqui, e aí ele podia entrar fazendo alguma parada, fazendo algum efeito trigger de sumo, entrar matando carta, entrar voltando o boneco pra mão, ou então ele podia entrar e dar o efeito de voltar ele mesmo e outro boneco pra mão, porque ele seria follow-up igual o Illusion of Chaos faz, então seria perfeito, bem pensado, faria sentido, daria sentido pra uma carta que já existe, mas não é tão fácil de fazer, você tem que desviar do caminho pra poder fazer ela, seria ótimo. Não fizeram. É só um exemplo de uma carta que poderia rolar, tá? Mas no vídeo de ontem eu explico bem melhor e mais detalhes sobre isso. O ponto é, no final das contas, a carta lançada é essa, e ela é muito esquisita e é muito estranha o jeito que essa carta veio. Mas é basicamente isso.
acabou o suspense, né? Agora todas as cartas disponíveis para Limit Over Collection foram anunciadas. Dia 20, que é sexta-feira agora, se eu não me engano, lança a coleção lá no OCG, a galera vai comprar, vai esgotar, novamente vai ter carta custando 5 milhões de ienes nas versões numeradas, e aí, enfim, a gente só consegue ficar daqui olhando e invejando a galera que pode comprar essas cartas, que tá vivendo esse momento de fato, né? Quando chegar aqui pra gente, vai chegar depois tudo ter acontecido, beleza, vai ser legal também, mas tá vivenciando lá deve ser muito foda. Por aqui, acabaram as cartas e agora é esperar a aplicação disso. Jogador de Blue Eyes, ficou feliz? Claro que não, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.